Olá! Boas-vindas a você! Já curta, comenta e compartilha, e segue o canal no Instagram, @epita_escrivas, para dar aquele incentivo. Peguei um voo em dezembro de 2017 para Pernambuco, já que moro há anos em São Paulo, mas sempre que posso vou passar a virada de ano ao lado dos meus pais. Estava mexendo em meu notebook, quando um cara alto branco careca, acima do peso se senta ao meu lado. A expressão dele já deixou evidente que não gostou de sentar do meu lado, e isso só poderia ser devido ao fato de eu ser negro. Nos primeiros 40 minutos de voo, o cara não parava de bufar. Eu já estava me sentindo irritado com aquilo, mas busquei manter a compostura e chamei a aeromoça para pedir uma água. Sem querer esbarrei no cara, ele se recuou com cara de nojo. Naquele momento eu desejei que ele estivesse na minha pele para ver o quão ridículo ele era. Nesse mesmo momento, eu dispensei a água e fui até o banheiro. Ao sair, a aeromoça que eu havia chamado, me perguntou se eu gostaria de mudar de assento, que por sorte tinha um vago, justificando que percebeu a tensão entre mim e aquele cara de azedo. Eu pensei por um momento que quem deveria se retirar era ele, não eu, mas a aeromoça me olhava como quem diz, ele é encrenca, então aceitei sentar em outro assento, pois não queria chegar na cidade dos meus pais estando nervoso. E se eu pudesse evitar qualquer confusão na minha direção, eu não poderia pensar duas vezes se não aceitar seguir em frente, por mais que eu me sentisse na razão. Peguei minhas coisas e fui para a ala da frente, mais próxima à cabine do piloto, e realmente estava com sorte. Sentei novamente na janela, mas enquanto eu me deslocava para ir ao meu novo assento, pude ouvir o cara branco suspirar de alívio. Eu revirei os olhos, pois não tinha o que pensar de tão absurdo que aquilo soava. Peguei um livro que tinha levado e comecei a ler enquanto ouvia MPB. Estava eu lá compenetrado na leitura, que quase não percebi o alvoroço que acontecia pouco atrás de mim, só percebi mesmo quando as aeromoças faziam sinais para que todos se mantivessem sentados e com cintos de segurança. Eu tiro meu fone de ouvido e olho por cima da cabeça do assento em que estava. E vejo alguns passageiros sentados mas apontando as mãos em direção às janelas da fileira esquerda, a qual eu estava sentado, ao mesmo que alguns passageiros resistiam às ordens das aeromoças. Estando em pés e colados nas janelas, e gritaria evidente no ambiente. Eu voltei para meu lugar e vi da minha janela, o que parecia ser um enorme diamante. Isso mesmo, um enorme diamante. Flutuando entre as nuvens. Era tão brilhante, que parecia pulsar, vibrando seu brilho exuberante que me deixou por um instante hipnotizado. Me peguei de boca aberta incrédulo. Não conseguia pensar direito, exceto que a imagem daquele diamante parecia invadir minha mente a todo momento, mesmo quando eu tentava desviar o olhar. Me afundei no assento e suspirei bem fundo, olhando fixo para frente, e tentando entender aquele sentimento que começava a surgir do centro do meu corpo até chegar à cabeça. Eu comecei a suar, e senti uma euforia dentro de mim. Chamei a aeromoça e perguntei o que estava acontecendo. Eu precisava de um conforto para aquilo que tinha acabado de ver e que estava sentindo. Ela respondeu parecendo estar sentindo o mesmo que eu, que não sabia o que era, que estavam tentando contato com a central, mas estranhamente o rádio estava com diversas interferências ruidosas. E ao mesmo tempo, eu senti algo muito estranho, eu não sei como explicar isso, mas era como se eu sentisse que o avião estava voando em círculos como se estivesse se afunilando sendo puxado para baixo, mas tudo parecia estar conectado àquele enorme diamante. Eu sei, não é nem um pouco lógico.
Houve momentos que eu tive apagões, e vira e mexe eu acordava por pouquíssimo tempo, e nas vezes que eu acordava, podia haver eventos totalmente desconexos. Ora eu via a todos dali ensanguentados e em posições contorcidas, dinheiro voando pelo ar, malas, sapatos e o que mais estivesse com seus donos, também voando, e momentos que me via em uma ilha vendo algumas montanhas rochosas. Noutros momentos via meus pais sorrindo e depois chorando sobre um túmulo. Eu senti uma angústia tão grande. Pronto, o avião caiu, e eu estou no inferno. Pensei. Eu só poderia estar morto. De repente eu acordo como num susto com a aeromoça me chamando enquanto cutucava meu ombro direito, pois havíamos chegado no aeroporto de destino, que apesar da turbulência chegamos em segurança e que todos os passageiros já poderiam descer. Eu levantei, sentindo minhas pernas bambas, como se tivesse acabado de sair de alguma montanha russa. Me sentindo enjoado, peguei minha bagagem de mão e me dirigi até as escadas, me segurando o mais firme possível para não cair. Chegando no solo, aquele cara branco me avistou, e apressou seus passos, como se estivesse com medo ao me ver. Aquela cena me gerou alívio, pois que aquele sujeito fosse para bem longe de mim, o que também achei um tanto cômico, admito. Durante minha estada em Pernambuco, o noticiário anunciava que o voo em que eu estive, misteriosamente havia sumido dos radares por cerca de 3 horas. Até hoje, já 5 anos após aquele voo, não se sabe o que aconteceu, e para piorar, a caixa preta do avião não gravou nada de excepcional, exceto que de fato, o piloto tentava contato e não conseguiu, mas nada anormal foi relatado. E dentro da esfera disso tudo, tanto eu como os demais passageiros fomos nomeados como os sobreviventes, pois estamos vivos e eu sou um dos pouquíssimos que relatam terem visto coisas irreais. Me pergunto o que terá acontecido de verdade. Será que todos realmente morremos e depois revivemos, ou uma parte de nós morreu e a outra sobreviveu? Talvez estejamos vivendo uma versão de nós em outra realidade? Muitas perguntas, mas eu tenho uma certeza absoluta. Eu sei o que eu vi e vivenciei naquele voo, disso eu não tenho dúvida.